Olá! Hoje nós queremos falar com você, colega, arquiteto, arquiteta, que nunca aprovou um projeto aqui em Florianópolis ou que está com um projeto em vias de aprovar e não sabe nem por onde começar. Hoje o papo da nossa live é com você. Eu me chamo Franciele Pereira, sou arquiteta urbanista, especialista em cidades, atuo aqui em Florianópolis há quase 4 anos já, com a Telos Urbanismo, e vou ter como companhia aqui na live de hoje a minha sócia e colega também de profissão, a Carolina, e nós vamos falar sobre esse assunto que muitas vezes causa arrepio nos arquitetos e nas arquitetas, que é a aprovação de projeto, o licenciamento, e vamos focar aqui na nossa cidade, que é Florianópolis. Então, se você é arquiteto, está em vias de aprovar um projeto aqui ou fechar um contrato com um cliente de um projeto que vai precisar de licenciamento aqui na cidade de Florianópolis, você não pode perder a nossa live de hoje. Eu vou aceitar a Carol aqui. Não é da área, mas conhece um arquiteto ou arquiteta que aprova projetos aqui em Florianópolis ou que está pretendendo captar clientes aqui na cidade, já manda o link da nossa live para ele não perder o conteúdo. Lembrando que a nossa live fica aqui no nosso feed para que você possa enviar ou então assistir ou reassistir depois. Vamos começar então falando sobre esse tema que é a aprovação de projetos, licenciamento aqui em Floripa. Quando a gente inicia um projeto, né, quando o cliente nos contrata, só deixa eu ver aqui por que não deu certo a entrada da Carol ainda. Acho que agora deu. Quando a gente fecha um contrato, né, de projeto, a gente tem que já pensar na etapa de licenciamento, né? A gente vem. Ó, a Carol não tá conseguindo participar. Vamos ver por que ela não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver se eu consigo convidar ela. Vamos ver se eu convidando ela consegue entrar. Voltando ao que a gente estava falando. Ó, agora deu certo! Oi, Carol. Oi, Fran. Boa tarde, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Agora que eu vi que eu tô de fone, mas Eu estava tentando entrar aqui, estava te acompanhando. Então, hoje o assunto ele vai ser uma introdução, né, para quem nunca aprovou um projeto, saber qual é esse mapa, né? Quais são os processos aí que precisam e aonde precisam tramitar os projetos. E aproveitando, eu já quero convidar para quem é da área da construção civil, arquitetos, engenheiros, quem assistir a live aqui e que gosta desses assuntos, trabalha com isso, de entrar no canal Telos Talk, que é aqui no Instagram, que a gente vai estar compartilhando, já estamos compartilhando ali conteúdos especiais para quem estiver dentro do canal, dando essas dicas, né, de tudo que a gente faz, né, para que possa ser replicado aí também. e se você não é arquiteto, mas conhece alguém, né, algum arquiteto, alguma arquiteta, já envia o link da nossa live, envia o perfil da Telos, para que essa pessoa também consiga acessar, né, o nosso canal e ficar por dentro dos conteúdos que a gente traz. É isso aí. Então vamos lá, né? Chegou um cliente, a gente precisa aprovar um projeto, né? Concebemos a casa, o projeto que normalmente a gente começa, né? Na arquitetura, assim, com projetos residenciais. Como que a gente deve proceder? Nunca aprovei. Na faculdade a gente não vê isso, né? E acredito que até hoje é assim, né, Fran? Então, como é que a gente começa essa tramitação para quem não teve a oportunidade de trabalhar no escritório de arquitetura e aprender isso na prática? Ainda assim é possível a gente aprender fazendo, né? Então, vamos lá, papel e caneta na mão. E a gente vai trazer um caso, porque a aprovação de projeto, ela vai ter suas peculiaridades conforme a gente muda de município.
né? Porque cada município tem a sua legislação e também tem os seus órgãos ali responsáveis por cada parte da análise. A gente vai falar especificamente de Floripa hoje, de Florianópolis, porque é a cidade que a gente reside, é a cidade que hoje a gente tem um volume muito maior de projetos e clientes, mas você pode pegar e fazer link com qualquer outra cidade. Uma coisa que é muito importante, mesmo quando você está na etapa de criação do projeto, né? Quando você está concebendo os estudos iniciais, é importante que você tenha a noção de onde vai tramitar o seu projeto, onde você vai precisar licenciar. Então, se a gente tivesse que enumerar assim como item número 1 do que você tem que se preocupar quando a gente está falando de licenciamento, seria listar os órgãos pelos quais você vai precisar tramitar, né? Porque muitas vezes não é só dentro da prefeitura. E aí eu costumo explicar para os nossos clientes que, apesar de a Floran, a Vigilância Sanitária, o IFAM serem órgãos aqui de Florianópolis, eles têm uma organização e uma gerência diferente do setor de licenciamento dentro da prefeitura, que fica dentro da Secretaria de Habitação. Então, a gente precisa considerar que são equipes diferentes que farão análises diferentes. Então, assim, via de regra, para qualquer cidade, arquitetônico e hidrossanitário, você vai precisar tramitar o licenciamento desses dois projetos e você vai precisar que eles estejam conversando, que eles estejam compatibilizados. Então, é importante fazer a listagem desses órgãos, começando basicamente pelo arquitetônico e pelo hidrossanitário. Aqui em Florianópolis, quem aprova o hidrossanitário é a Vigilância Sanitária. Existem alguns municípios que essa aprovação acontece dentro da prefeitura, em alguma secretaria destinada à questão de abastecimento e tratamento de esgoto, né? Mas aqui em Florianópolis ele acontece na Vigilância Sanitária. Então, via de regra, você vai ter 2 protocolos para aprovar o seu projeto. Franciele, mas Florianópolis tem a aprovação declaratória, que a gente já chamou a atenção aqui várias vezes nos nossos conteúdos para tomar muito cuidado com a aprovação declaratória. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mesmo pela aprovação declaratória, você vai precisar ter a aprovação da Vigilância Sanitária. Então, você vai ter 2 protocolos. Quando a gente está falando de residência, muitas vezes esses 2 protocolos são os únicos necessários. Porém, se você estiver em uma região, em uma área de interesse de patrimônio, numa área tombada, numa área que exista alguma especificação de patrimônio cultural e histórico, você vai precisar também passar no IFAM, né, que é o instituto que cuida dessa questão. Aqui em Florianópolis, a tramitação no IFAM, ela também acontece por um outro protocolo. Então, veja bem, nessa situação a gente já tem 3 órgãos, né, 3 equipes diferentes analisando o seu projeto. Se existir algum condicionante ou restrição ambiental, você vai precisar tramitar também na Floran. Então, a gente já vai ter 4 protocolos para esse seu projeto. Caso você esteja aprovando um comercial, serviços, multifamiliar ou misto, você vai precisar também passar no Corpo de Bombeiros. Então, já vamos para 5 protocolos. E aí, para fechar com chave de ouro aí os órgãos, se você estiver em área de marinha, você vai precisar também tramitar na SPU. Franciele, se eu estou em terreno de marinha, eu não posso construir? Pode. Você vai precisar lá da anuência da SPU, fazer a regularização de uso lá na SPU. Mas se a legislação municipal permite construções naquele local, a SPU vai estar de acordo também. Né? Eles se baseiam muito pela questão da legislação municipal. Então, assim, primeira coisa, item número 1, listar os órgãos pelos quais você vai ter que tramitar. Por que que isso é importante?
porque ao longo do desenvolvimento do projeto, você vai precisar consultar as legislações desses órgãos, sejam as instruções normativas da Floran, do Corpo de Bombeiros e do IFAM, sejam as legislações da vigilância, a vigilância também tem instrução normativa, sejam as legislações da prefeitura, como plano diretor, código de obras, os decretos e as instruções normativas também. Então, é um apanhado de legislação que isso vai delimitar o tempo, inclusive, que você vai dedicar para o desenvolvimento de projeto. O que a gente já viu acontecer aqui no escritório? Como eu já falei várias vezes aqui nas nossas conversas, eu e a Carol, nós temos clientes que são colegas de profissão, arquitetos, engenheiros, e muitas vezes chega até nós aquele cliente que é arquiteto, mas que chegou em Floripa, adquiriu seu terreno, fez a sua aprovação ali pelo declaratório e não se atentou a essa questão de analisar todos os órgãos. E aí o que acontece? Ele não consegue obter o habite, porque ele não aprovou na vigilância, ele não aprovou na Floran, ele não aprovou no IFAM. Então, assim, isso já foram casos que aconteceram aqui no escritório. Por isso que a gente chama tanto atenção para fazer essa lista de por onde o seu projeto, né, precisa passar para ter o licenciamento completo. E claro, essa é uma análise bem inicial, né? Então, o cliente vai chegar com o terreno e nesse momento que a gente pode fazer as consultas para saber aonde que vai tramitar. Aqui na Telos, a gente tem o nosso trabalho dividido da seguinte forma. Eu cuido dos clientes que estão chegando e a Fran e a equipe cuidam, né, da elaboração, da execução dos serviços, dos projetos e de tudo que a gente faz. Então, muita dessa análise inicial, quem faz sou eu e a arquiteta Júlia, né, que faz parte aqui da nossa equipe também. E nesse momento, o que a gente consulta para poder saber quais são os órgãos onde a gente vai ter que tramitar? Então, existe aqui em Florianópolis o sistema da prefeitura que está disponibilizado para todo mundo, que é o Geoportal. E nele é possível a gente emitir as consultas, né, para fins de construção, consulta ambiental. E também tem um mapa, onde ali existem diversas camadas, onde a gente pode ir ligando, desligando a camada, conforme a informação que a gente quer, para poder ver se é um imóvel que está em área de marinha. Isso é fundamental. Porque não podemos, por exemplo, fazer um licenciamento declaratório em terrenos que estão em área de marinha. Então, esse já é um ponto que muda completamente a atuação do profissional e o processo de licenciamento. Ali a gente vai ver se existem questões restritivas, questões ambientais, que precisam de atenção e talvez até de alguma consulta prévia ao órgão ambiental para saber como que vai se tramitar. A gente que faz isso há bastante tempo, a gente tem experiência em diferentes situações, mas sempre surgem casos novos. Eu digo, o pessoal é criativo, né? Principalmente que a gente também regulariza. Então, existem situações novas e que a gente vai consultar os analistas lá dos órgãos públicos para definir o caminho correto dessa aprovação e desse licenciamento de obra. Então, no início, consultem os documentos disponíveis, né? Geoportal aqui em Florianópolis. A gente vou fazer um vídeo, acho que eu já prometi isso e não fiz ainda. Vou fazer para a CL um vídeo que explica e dá o passo a passo de como entrar no Geoportal e acessar todas as informações ali que estão disponíveis para a gente poder fazer um ótimo projeto e poder tramitar ele tranquilamente aí dentro dos órgãos que precisa tramitar. Vou aproveitar que tem um comentário aqui da Ramos Vita, que é uma empresa maravilhosa, né, de um grande amigo nosso. Temos 2 grandes amigos trabalhando nessa empresa, à frente dessa empresa. Muito importante o uso da ferramenta de dados municipais para consulta de viabilidade técnica ambiental. Foi o comentário aqui da Ramos Vita. E o quanto é importante, né, esse comentário, porque nós, como arquitetos e urbanistas,
nós somos responsáveis por uma parte do projeto, né? Por uma parte do licenciamento, por algumas documentações. Mas existem áreas, terrenos, que tem, muitas vezes não são nem restrições, mas são condicionantes ambientais, onde nós vamos precisar apresentar estudos, laudos, análises, né? Sejam análises com relação à vegetação, ao tipo de solo. Então, assim, é muito importante que a gente conheça essas restrições, até para que a gente possa chamar os parceiros certos para esse projeto, né? Que é o caso da Ramos Vita, que desenvolve vários trabalhos nessa área, maravilhosos, inclusive. Inclusive, eu estou acompanhando eles lá pelo Instagram, sei que eles estão lá no Rio de Janeiro buscando mais conhecimento. Então, por isso que é tão importante que a gente saiba quais são esses condicionantes que o terreno que a gente vai desenvolver projeto tem, para que a gente possa também trazer para o nosso lado profissionais qualificados. Lembrando, né, pessoal, a gente já fez uma conversa aqui na nossa página sobre isso. Essas questões de licenciamento, elas interferem diretamente no tempo de execução de projeto, no tempo de aprovação e também no cronograma de desembolso, né, do cliente, do empreendedor, no cronograma físico-financeiro da obra. Então, por isso que é importante, quanto antes a gente se atentar a essas informações, melhor. Melhor para nós que estamos desenvolvendo o trabalho, para os nossos parceiros de projeto e também para o nosso cliente. Franciele, entendi. Tenho que fazer a lista dos órgãos pelos quais eu vou tramitar. Mas por onde eu começo? O primeiro lugar que isso que a gente está falando, sabendo os condicionantes e as restrições do nosso terreno, sejam elas ambientais, sejam elas de legislação, sejam elas de topografia, né? Então, a gente entender o cenário que a gente tem para desenvolver o projeto. Quando a gente começar a criação e desenvolvimento do projeto, nós vamos começar pelo projeto arquitetônico, né? E depois do arquitetônico desenvolvido, revisado com relação aos nossos condicionantes, sejam eles físicos ou de legislação, a gente vai partir para os outros projetos, né? Aqueles projetos complementares. Quando a gente está falando de multifamiliar, dependendo do tipo de edificação de comércio e serviços, projetos de loteamentos ou condomínios, a gente vai ter que aprovar também toda a parte elétrica, né? Então, seria mais um complementar que viria aí. A gente tem toda a questão, o estrutural, hoje não existe necessidade de aprovação, mas ele é importantíssimo que a gente tenha ele compatibilizado para saber se eu vou precisar mudar alguma coisa no meu hidrossanitário ou no arquitetônico, principalmente. Por quê? Porque quando eu tenho um dimensionamento, digamos que a Carolina está desenvolvendo o hidrossanitário e eu tenho lá o José que está desenvolvendo o estrutural e eu sou responsável pelo arquitetônico. Se a Carolina, que está desenvolvendo o hidrossanitário, colocar o sistema de tratamento de esgoto num local onde, devido às fundações, eu não vou poder instalar, nós precisamos saber disso antes de enviar ele para aprovação. Por isso, assim, o desenvolvimento do arquitetônico, ele é a base para todos os outros projetos que a gente vai desenvolver na sequência. Então, eu diria que, assim, listamos os órgãos. Estou ciente, a partir da listagem dos órgãos, dos meus condicionantes e restrições, né? Tanto físicos quanto de legislação. Desenvolvo o projeto arquitetônico. Faço mais uma rodada de revisão desses dados. Passo para os meus colegas, né? Se você não for desenvolver dentro do seu escritório, passa para a sua equipe de apoio desenvolver esses projetos complementares. Se você precisar tramitar algo dentro da Floran, é interessante que com o arquitetônico lançado, você faça uma revisão com a equipe que vai tramitar dentro da Floran. Né? Seja um licenciamento, seja um parecer, seja um estudo. É importante que você troque com esses outros colegas, com essas equipes, para que você já revise o seu projeto se algo for necessário. Que mais? Deixa
voltar aqui e recapitular o que eu falei. Mas acho que seria isso. Acho que nesse momento que você lançou o arquitetônico, você precisa fazer. Até a Carol, antes da live, a gente estava conversando, né, Carol? E a Carol trouxe um termo que é extremamente importante, a compatibilização, né? Compatibilização do projeto legal, porque são vários órgãos que precisam tramitar e a gente precisa nisso tá falando sobre o mesmo projeto, né? E olhando sempre para uma única solução, mas com, né, diferentes especialidades, né? Necessidades. Então é interessante essa compatibilização, ela engloba isso também, né? Vai desde a arquitetura até a vistoria do fiscal no final da obra, se a gente for parar para pensar. A gente está falando de tudo isso compatibilizado para não dar problema lá no final. É porque nesse momento que você está com o arquitetônico lançado, você vai começar a preparar a documentação que vai para o restante dos órgãos. Pode não ser você que vai encaminhar, né? Como eu falei, pode ser uma equipe parceira que vai conduzir o licenciamento, por exemplo, mas essa equipe parceira precisa estar por dentro do teu projeto. Principalmente quando a gente está falando de projetos maiores, né? Multifamiliares, por exemplo, ou então um comércio de serviços muito grande. Essa equipe precisa conhecer, né, o teu programa de necessidades, qual é a atividade que vai acontecer em cada etapa do teu projeto, qual é o tamanho, né, a dimensão do teu projeto. Então, muitas vezes, alguma definição lá da equipe ambiental vai sim afetar uma decisão que você tomou no arquitetônico. E isso vai refletindo no arquitetônico, isso vai refletir nos demais projetos, né? Claro que quando a gente está falando de IFAM, por exemplo, a fachada da sua edificação, ela pode ter um impacto lá no licenciamento do IFAM. Então, é importante que você vá construindo esse projeto muito alinhado com todas as exigências de legislação e de condicionantes que o teu terreno tem. Por isso, a importância de saber lá no início por onde você precisa tramitar. Exato, e é um processo muito burocrático, né? Então, o que que acontece? O profissional que vai conduzir essa aprovação tem que fazer uma gestão de todo esse processo, porque os órgãos têm os seus tempos de aprovar, de analisar, né? E quanto menos necessidade de retornar o projeto para ajustes e complementação, mais rápido vai acontecer esse licenciamento. Então, essa gestão ela tem que também estar observando tudo isso que está acontecendo, né? Quanto mais simples a edificação, menos complicações podem acontecer, mas até um licenciamento declaratório vai passar por uma revisão. E se não estiver atendendo a legislação, aí quando está construído, é pior ainda, né? Vai ter que se adequar. Então, todos os processos, eles têm que atender a legislação, têm que observar tudo que os órgãos pedem no início, para não ter nenhum problema lá no final. Vou trazer um exemplo para vocês. Hoje, a Telos atua fazendo licenciamento de um empreendimento de uma cidade próxima aqui a Florianópolis, bem grande. Ele é um parcelamento de solo e ele é um projeto que envolve muitas equipes, que envolve um investimento muito grande, e nós somos responsáveis pela tramitação urbanística, né? E a gente faz um contraponto com a aprovação dos projetos de abastecimento de água, drenagem e tratamento de esgoto. Mas nós não somos autores desses projetos, né? É uma outra equipe. Nós cuidamos dessa parte do licenciamento urbanístico. Existem outras equipes dentro desse mesmo projeto que fazem a parte de licenciamento ambiental, por exemplo. Mas, quase que semanalmente, nós temos reunião com os proprietários desse projeto. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes uma decisão que eu digo, olha pessoal, a gente precisa se atentar neste ponto do urbanístico, ele vai bater lá no licenciamento ambiental, que já está em andamento. Muitas vezes
algo que a gente pensa em fazer aqui, eu chamo a atenção. Olha, pessoal, a gente tem que tomar cuidado nisso, porque senão lá no licenciamento ambiental a gente vai ter problema. A mesma coisa acontece lá no licenciamento ambiental. Muitas vezes, pessoal, e se a gente mudar isso, se a gente mudar aquilo? Peraí, a gente precisa ver com a equipe de licenciamento urbanístico, porque uma coisa está ligada à outra, né? Por isso que a Carol estava falando dessa compatibilização de projetos legais, porque o licenciamento ambiental ele precisa andar em conjunto com o licenciamento urbanístico e vice-versa, para que a gente tenha como é que eu posso dizer, um projeto que ele não vá dar problema depois. Porque depois que você está com tudo aprovado, quando você chega na fase de execução de obra, isso pode dar problema se não está muito bem compatibilizado. Claro, né? Que nem a Carol estava falando, projetos menores, as chances de complicação são menores. Mas ainda assim elas podem acontecer. Porque a necessidade do ABIC, lá no final, ela acontece para todos os projetos, né? E pode barrar lá. Eu tinha me lembrado de trazer uma outra observação. Lembrei. O que eu acho muito importante? A gente já conversou com diversos profissionais aqui de Floripa que chegam aqui para licenciar os projetos e se assustam, né? Pela extensão da legislação, apesar de que ela é muito bem escrita aqui em Floripa, ela tem várias cartilhas que explicam, mas realmente é uma legislação robusta em termos de conteúdo. E aí, agendam um atendimento na prefeitura com a equipe lá de aprovação de licenciamento e a equipe dá um caminho, né? Olha, o caminho é esse, assim, assim, assim. Não dá para sair de lá sem entender o porquê que a equipe de licenciamento te deu essa orientação. Não dá para só anotar e então tá, agora eu tenho que fazer isso. É preciso compreender o porquê que o caminho é esse. Porque senão, em algum momento do licenciamento, você vai bater na trave. Porque para o analista, muitas vezes é óbvio, porque é o dia a dia dele. Mas, às vezes, para nós, não é tão óbvio assim. Então, sempre que um caminho lhe for dado na prefeitura em algum atendimento, buscar sair de lá com a compreensão completa de por que aquele caminho foi lhe dado. Para que você também não encontre... não bata na trave durante o processo. Eu queria trazer o ponto de vista também, Fran, do investidor, né? Do quem está construindo, né? Seja sua casa ou empreendimento. A pessoa chega até um profissional buscando o quê? Buscando uma solução, né? Ele não veio pedir uma planta baixa. Inclusive, se alguém vem pedindo somente um desenho, não dispensem, né? Não é o cliente que nós, arquitetos, estamos procurando. Então, aquele cliente que chega querendo uma solução, um empreendimento, sua casa, o seu prédio, ele busca uma solução completa e que quando ele chega até um profissional, um arquiteto, ele vai contratar, ele vai pagar pelo serviço, ele está tranquilo de que ele não vai ter problema lá na frente. Então, a nossa responsabilidade enquanto profissionais que estamos desenvolvendo, né, as edificações da cidade é de estar projetando algo que está licenciado e que não vai ter nenhum problema lá na frente. Então, é uma oportunidade que a gente tem de qualificação no mercado da gente, eu digo mesmo, a gente, arquitetos urbanistas que projetam, de entender mais sobre os processos de licenciamento para a gente estar produzindo edificações mais qualificadas e que o investidor, né, quem está pagando por isso tudo, não vai ter prejuízos lá na frente. Para que a gente, como classe, acabe sendo a mais valorizada ao longo do tempo. Né? E quando o arquiteto vem, faz um diagnóstico do que tem que ser feito e dizer, né, para o cliente isso pode, isso não pode, ele vai confiar nessa solução que está sendo dada. Porque nós, em conjunto, que estamos formando essa reputação, né, da classe. Então, é importante que a gente esteja se qualificando quanto a isso. E acontece isso direto. Eu apresento as propostas aqui na empresa. E muitas vezes acontece de clientes dizer, não, eu vou confirmar isso com o meu advogado, então.
Eu digo assim, não precisa confirmar com o advogado. Se tu quer confirmar com alguém, vai até o analista da prefeitura. É aquele que vai aprovar o projeto. Porque, muitas vezes um advogado entende muito de legislação, mas não tramitou um processo, né, de aprovação, de licenciamento, de regularização, não desenvolveu projetos para isso. Então, isso é uma coisa que acontece frequentemente. Então, a gente junto pode dar soluções corretas para os nossos clientes e para o mercado, né? Então, fica meu pedido aqui para todo mundo, que vai ser bom para toda a cidade, para toda a sociedade. Quanto mais a gente tiver dominando isso, melhor. E a importância de ter, né? Eu sei que muitas vezes os arquitetos ficam esperando uma oportunidade de um projeto grande, né? Um projeto assim onde vai se envolver, vai poder se realizar profissionalmente de várias formas. Mas quanto maior o projeto, maior são as responsabilidades. Então, a importância de ter alguém olhando para a gestão disso tudo, né, de todos esses projetos. Eu vou trazer esse exemplo, né, desse cliente que a Telos tem, onde nós somos responsáveis pelo licenciamento urbanístico. Existe uma equipe ali, né? Existem 3 arquitetos que cuidam dessa gestão de equipes, dessa gestão de projetos. Então, por exemplo, na quarta-feira nós temos reunião do urbanístico, mas na sexta-feira nós temos reunião com a equipe toda, né? Para que o urbanístico converse com o ambiental e conversem também com o pessoal que está desenvolvendo os complementares. Então, a importância da gente olhar para esses projetos grandes dessa forma e ter uma pessoa, né, ou uma equipe, uma empresa cuidando da gestão dessas equipes, para que cada um faça o seu trabalho ali dentro da sua caixinha e que o resultado lá no final seja o menos dor de cabeça possível, porque quanto maior o projeto, maior as responsabilidades. Então, existem profissionais que se dedicam a isso, existem profissionais que têm expertise nisso. Eu até brinquei, né? Uma época eu brinquei com a Carol, eu falei para ela, eu disse, os meus amigos sabem que eu sou arquiteta, mas eles esperam ver eu fiz essa casa aqui, eu fiz esse apartamento, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O meu trabalho é muito diferente, né? O trabalho da Telos é um trabalho diferente. E existem também muitos colegas aí no mercado que trabalham não só na criação, né, dos projetos, na estética e na funcionalidade dos ambientes, mas trabalham com essa questão de projetos complementares, por exemplo, né? Eu tenho colegas, amigas já há bastante tempo que trabalham, por exemplo, somente com projetos PPCI, que é um projeto extremamente importante quando a gente está falando de edificações verticais multifamiliares. Então, a importância de nós, como técnicos e como arquitetos, também conhecermos as necessidades dos projetos. E a gente ter a consciência de que a gente não precisa resolver tudo sozinho. Que a gente pode chamar parceiro, que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode montar ali uma equipe para conduzir aquele projeto. Perfeito. Então, acho que a live ficou com um conteúdo. Entregamos um conteúdo aí para quem nunca aprovou, para quem nunca encaminhou um processo, para quem tem dúvidas. Deixem os seus comentários depois, quando a gente postar a live, para quem estiver assistindo também. Porque a gente pode tá ajudando, respondendo. Surgiu algum problema aí no processo? Manda para a gente trocar ideia. Talvez a gente produza outras lives sobre o tema aqui também. E vamos juntos, né, construir aí um mercado da construção civil cada vez mais qualificado. Isso mesmo. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Obrigada aos amigos que comentaram aqui, que agregaram com a nossa live. Carol, muito obrigada novamente, mais uma semana pela tua companhia aqui. Nos vemos na próxima quinta-feira, que tem live. Isso. Não esqueçam de acessar o nosso canal da Telos, que tem bastante conteúdo legal ali. Envia também para o seu amigo, amiga, arquiteto e urbanista, engenheiro, que vai ser muito legal a gente conversar, trocar ideias ali no nosso canal para a gente construir uma comunidade que se ajuda. Isso mesmo. Obrigada, Fran. É um prazer sempre estar compartilhando aqui junto contigo. E nos vemos
quinta-feira que vem. Então tá. Tchau, pessoal. Uma excelente semana, quase fim de semana para todo mundo. E até a próxima quinta.